Bom, beleza, então vamos começar, né? Hoje a gente vai continuar a nossa discussão, né, falando de quadriláteros notáveis, né? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Eita, peraí. São aqui. Ah, sim, tá escrevendo. Deixa eu escrever aqui então. Quadriláteros. Então a gente já falou aí sobre triângulos, né? Já falamos sobre condições de paralelismo, de perpendicularidade e tudo mais. Vocês já devem ter entendido um pouco como está funcionando o progresso das nossas discussões, né? A gente vai pouco a pouco aumentando a quantidade de elementos, né, da nossa construção, né? Então agora é basicamente isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar de figuras que se assemelham aos triângulos, né? Porém tem a característica de possuir um lado a mais, né? E apesar de ser um acréscimo aparentemente trivial, isso muda radicalmente as suas propriedades, né? Por isso que há todo um campo de estudos particulares, né, para esse tipo de para esse tipo de entidade, né, que a gente está estudando, ok? Então deixa eu ver, acho que tem alguém aqui tentando entrar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que reduzir aqui a tela. Então, deixa eu onde eu estava parando. Sim. Então, antes de definir praticamente de forma mais objetiva os chamados quadriláteros notáveis, né, que eu quero chegar lá nos paralelogramas, nos trapézios, retângulos quadrados e por aí vai, né? Vamos começar com a definição mais genérica, mais abstrata, né, para seguir o ritmo que a gente estava fazendo anteriormente, ok? Então, por quadrilátero, né, a gente pode entender o seguinte: são figuras com quatro láteros, né, com quatro lados, né, desculpem. Daí você entende a formação da palavra quadri de quatro, né, látero de lado, né? E basicamente uma maneira de definir é assim: você vai considerar no seu plano, né, a gente está sempre trabalhando aqui em um mesmo plano, né? Não podemos sair dessa construção, né? E nesse plano vamos considerar quatro pontos, né, distintos, e sendo pelo menos três deles não colineares, né? Ou seja, vamos marcar aqui pontos aleatórios no nosso plano, né? Assim, por exemplo, onde são três não colineares, né? O que isso significa? Porque significa que no mínimo 2 a 2 eles serão colineares, né? Então você tem que ter não colineares 3 a 3 pelo menos, como eu fiz aqui, certo? Então, quando você unir esses segmentos, eles formarão retas, né? Então, deixa eu colocar aqui, tentar sair reto que ajuda, né? Não foi dessa vez. Nem dessa. Melhorou um pouco, né? Quando você unir esses quatro pontos, né, 2 a 2 aí formando esses pares de retas, né, a região do plano que eles vão fechar, essa região aqui central, ela é definida como quadrilátero. Então vamos marcar aqui quais são os pontos A, B, C e D.
né? E essa região aqui é esse tipo de região que vai nos interessar em nosso estudo, ok? Então, porém, esse quadrilátero que eu desenhei aqui, ele é o quadrilátero convexo, né? Então a gente vai representá-lo como ABCD convexo. Aí, para quem não lembra, por que convexo? Né? Porque eu consigo pegar dois pontos aqui dessa região, essa região delimitada aqui por essas quatro retas, né? E quando eu pego dois pontos quaisquer dessa região, eu consigo traçar uma reta de tal forma que todos os pontos, né, que estão entre esses dois pontos dados aqui, esses dois pontos considerados, estão totalmente contidos nessa região. Tá? Lembrem quando eu falei sobre isso lá eu não me lembro em qual aula exatamente, mas eu já falei sobre regiões côncavas e convexas, né? Ao contrário desse tipo de região, a gente também pode construir as chamadas regiões côncavas, que elas teriam um aspecto parecido com esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Acho que uma desse tipo aqui poderia servir, né? Então, na hora de ligar esses pontos, ó, eles continuam sendo não colineares, 3 a 3, né? Estou tentando deixar reto, né? Vamos ver se o aplicativo ajuda. Aqui. Aqui. E aqui, né? Essa região formada aqui, ó, delimitada por esses pontos, é um exemplo de região não convexa, ou seja, uma região côncava, né? Por que uma região côncava? Porque é muito fácil da gente pegar aqui dois pontos, por exemplo, um ponto estando aqui e outro estando aqui, por exemplo, são dois pontos pertencentes a essa região, de tal maneira que quando eu ligar esses dois pontos, né, é visível que nem todos os pontos pertencentes a esse segmento de reta pertencerão, né, totalmente a essa região, né, essa região em vermelho aqui. Tá? Quando isso acontecer, é aquela situação que a gente já conversou anteriormente, né, que constitui a chamada região convexa, ou, desculpem, região côncava. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de quadrilátero côncavo. Certo? Então, só para ficar claro que existem esses dois tipos aí, básicos, tá? De quadriláteros. E o nome dessas essas características aqui gerais, acho que vocês já conhecem, né? Por exemplo, esses segmentos aqui, ó, o AB, o segmento BC, CD e AD são chamados de lados, né, do quadrilátero. A junção entre esses segmentos AC, B e D são chamados de diagonais, né? E o que é mais comum também para vocês é essa região aqui, ó, formada por esses segmentos, né? Essa abertura formada aqui por eles, tendo em comum um dos vértices da figura, que é chamada de ângulo, tá? Então, creio que nenhum desses conceitos sejam estranhos a nenhum de vocês, tá? São exatamente os mesmos conceitos das aulas anteriores, certo? Tanto que eu não vou nem escrever isso aí, só estou mencionando mesmo, beleza? Então, uma das características dos quadriláteros, né, a gente vai dar mais atenção aos quadriláteros convexos, né, são eles que tem mais características assim que a gente vai se concentrar, né, em sua maioria, é que eles têm duas diagonais, né, como eu mencionei agora há pouco, né? E outra coisa é que a soma dos ângulos internos, né, desse tipo de quadrilátero é de 360 graus. Então vou colocar essas observações aqui. Acho que são dignas de nota. Então, primeiro, né,
tem duas diagonais. O conceito de diagonal ele não fica bem estabelecido nos quadriláteros côncavos, tá? Porque não, tipo, esse aqui, ó, por exemplo, né? Dá pra gente traçar uma diagonal entre esse vértice e esse, né? E entre este vértice e esse aqui também, tá? Mas ele não fica com o mesmo aspecto que a gente imagina, né, nos quadriláteros convexos. Então não é que não exista, é que esse conceito ele é um pouco mais abstruso, é um pouco mais difícil da gente imaginar quando fala no conceito de diagonal, né, como a gente tem aprendido até então, ok? Então, mas vale para os dois casos que eles têm duas diagonais, né? E a soma dos ângulos externos, né, tem que ser igual a 360 graus. Soma dos ângulos externos não, né? Internos, né? Aí o fato da soma dos ângulos internos ser igual a 360 graus é mais fácil de visualizar, porque imagina, por exemplo, esse primeiro quadrilátero aqui que a gente desenhou, né? Ele pode muito bem ser dividido em dois triângulos, certo? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente já mostrou isso aí na aula sobre triângulos. Se tem dois triângulos, né, então a soma dos ângulos internos vai ser duas vezes a soma dos ângulos desses dois triângulos. Então 360 graus. Tá? Então é simples assim o argumento. Ok? E o mesmo vale para o caso dos quadriláteros côncavos. Eu posso dividi-lo em dois triângulos da mesma maneira, né, e a propriedade continua a mesma. Certo? Então são duas observações que valem para os dois tipos de quadriláteros aqui. Ok? Até aí alguma dúvida, gente? Tranquilo, né? Essa é como eu já falei para vocês, né, algumas vezes, é uma disciplina mais de nivelamento mesmo, né? Para aqueles que fizeram o ensino médio há pouco tempo, acredito que a maior parte da disciplina não vai ser lá tão novidade assim, né? Agora, para aqueles que já se formaram há um certo tempo, talvez tenham que relembrar um conceito ou outro, né? Então, ou para aqueles que não fizeram o curso padrão, né? Enfim, resumindo, é mais um curso de nivelamento, né? Mas sempre dá para aprender alguma coisinha ou outra. Então, falando agora propriamente dito dos quadriláteros notáveis, vou escrever aqui. Vou fazer assim, esse aqui vou chamar só de quadriláteros, né? E aqui, porque está a definição mais genérica, né? E esse aqui são os quadriláteros notáveis, no qual a gente vai se concentrar a partir de agora, né? Então, os quadriláteros notáveis são, por conta do nome, né, notáveis, né, são aqueles que têm propriedades dignas de serem referenciadas, de serem estudadas, né, por terem características que se notabilizam em relação aos demais, né? Entre eles, a gente tem os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Então, vamos começar a discussão aqui sobre os trapézios. Aqui, ó, trapézios.
Então o trapézio ele se encaixa lá na descrição que a gente fez de quadrilátero convexo, né? E a característica que o destaca é que ele possui ele é um quadrilátero com dois dos seus lados paralelos, tá? Então só vou colocar isso aqui, ó. Dois lados paralelos, melhor assim. Dois lados paralelos. Não ficar muito texto, tá? Um exemplo, né, a figura que vocês já devem conhecer, poderia ser muito bem assim, ó. Trapézio mais convencional aí que você vê em qualquer livro, né? Então, se a gente nomear esses lados aqui, ó, de A, B, C e D, né, a gente vai poder dizer que essa figura aqui é um trapézio se, por exemplo, o lado AB, esse segmento AB, for paralelo ao segmento CD, tá? Então, eis a característica. Esse lado, essa base, né, a gente chama de base maior e base menor, elas precisam ser paralelas para poder caracterizar essa figura chamada trapézio, né? Porém, dentro desse tipo de trapézio, existem, como vou dizer, subtipos, né? A gente pode encontrar aí subvariedades de trapézio. Quando, por exemplo, tem o trapézio isósceles, né? Então vou escrever ele aqui, o trapézio. Vou escrever só isósceles. Isósceles. Então, nesse tipo de trapézio, né, ele apresenta esses lados, né, essas laterais congruentes, né? Então, como é que eu posso escrever isso? Então, vamos ver se as bases são paralelas. Vou colocar assim, laterais mesmo, né? Laterais congruentes. Vou colocar um desenho aqui para ficar inequívoco a que eu estou me referindo. Quando eu tenho um trapézio isósceles, estou me referindo a algo desse tipo aqui, ó. Tem aqui a base menor em cima, né? A base maior embaixo, ou vice-versa também, nada impede. E o que eu falo com laterais congruentes? Eu preciso que esse lado aqui e esse outro lado, né, que são as laterais a qual estou me referindo, sejam congruentes, tá? Então, deixa eu colocar o nome aqui, colocar isso em notação matemática para ficar mais direto, né? Então, chamando de ABCD, eu quero dizer que o segmento AB, ou AB não, AD, né, corresponde ao lado, ele tem que ser congruente, né, que é o sinal de congruência, ao segmento BC. Né? Congruência, vocês lembram, né, que para todos os efeitos a gente está se referindo à igualdade, né? Quando se fala em termos de comprimento, a gente está se referindo mais à igualdade, ok? Então significa que esse lado aqui, AD e BC, são do mesmo tamanho, ok? E temos também um outro subtipo de trapézio, que é o chamado trapézio escaleno, assim como os triângulos, né? Escaleno. Aí lembra do isósceles lá dos triângulos, que ele tem esse nome por ter justamente dois lados iguais, né? Então aqui dos trapézios isósceles são também, né, por ter dois lados iguais. Façam essa assimilação, caso queiram lembrar dessa propriedade, ok? Então o escaleno é que as laterais elas não são congruentes, tá? Então, laterais
não congruentes. Ou não são congruentes, melhor assim, né? Um desenho aqui mesmo, acho que poderia fazer assim, ó. Só para ficar claro de que realmente não tem nada a ver uma lateral com a outra, tá? Ok? Então tá bem visível que essa aqui tem um comprimento e esse aqui tem outro, ok? Então uma não tem nada a ver com a outra, tá? E temos também o outro subtipo, que é o trapézio retângulo, né? O nome já denuncia, né? O trapézio retângulo é quando uma de suas laterais forma um ângulo de 90 graus com as bases, né? Tanto a de cima quanto a de baixo. Então, como é que eu vou escrever isso? Ele é chamado de retângulo e tem também alguns livros em que chamam ele de birretângulo, tá? Mas eu vou chamar só de retângulo mesmo. Retângulo, vou colocar assim, ó. Possui dois ângulos retos. Tem dois ângulos retos. É por isso que alguns livros, né, chamam de birretângulo, por causa desses dois ângulos retos. Mas basta chamar de retângulo mesmo. Não, o que eu estou fazendo aqui, gente? Dois ângulos retos. Então, um desenho para ilustrar a situação seria assim, ó. E assim. Então, onde seriam esses dois ângulos retos? Aqui, ó. Um e o outro. Né? E aqui os vértices ABCD. Né? Então, tá aí um exemplo clássico de trapézio retângulo ou birretângulo, se vocês preferirem. Certo? Então, além dos trapézios, há outro tipo de quadrilátero notável. Tem a família aí dos paralelogramos, né? Vamos falar como é que eu coloquei ali, foi de azul mesmo, né? Paralelogramo. Então, qual a diferença entre o trapézio e os paralelogramos? Os trapézios são quadriláteros que têm dois lados paralelos, né? Já os paralelogramos, eles são figuras, né? São quadriláteros que têm os lados opostos paralelos, né? Então ele vai ter tanto o AB paralelo a CD, como está aqui, quanto o AD paralelo a ABC, tá? Então é uma condição a mais do trapézio, né? Essa é a distinção entre os dois. Então deixa eu colocar de preto mesmo. Então vou colocar assim. Então tem lados opostos paralelos. Acho que é a forma mais direta de falar. Então, uma ilustração desse tipo de figura, né, é tipo aqueles paralelepípedos, né, que vocês veem de rua. O nome vem justamente dessa figura aqui. Então, olha só, vamos chamar os vértices de ABCD, né, afinal de contas ainda permanece tendo quatro lados, né? Porém, o que caracteriza essa figura é, como eu disse, o segmento AB é paralelo ao segmento CD, né? O que mais? O AD é paralelo ao ABC. Então, é isso que caracteriza
as figuras que estão nessa família aqui dos paralelogramos, né? E não tem outros tipos não, tá? Aqui não tem paralelogramo isósceles, escalenos, retângulo como os trapézios, não, tá? Paralelogramo é isso, né? Se satisfez esse tipo de situação aqui, ele é um paralelogramo, né? Porém, o que a gente pode dizer é o seguinte: tem um caso especial de paralelogramo que é o retângulo, né? Por exemplo, a gente fala que, como posso dizer, todo retângulo é um paralelogramo, né? Mas nem todo paralelogramo é um retângulo, né? E o porquê eu vou falar agora. Tá bem na conceituação deles. Retângulo. Um retângulo, ele é um quadrilátero também convexo, né? E ele é definido assim quando ele possui os 4 ângulos congruentes, né? Então, olha só a diferença, né? Isso aqui, ó, tem aqui tá incompleto, né? Tem opostos paralelos, né? Tem lados opostos. Deixa eu completar isso aqui. Tem lados opostos paralelos. Né? E o retângulo, né? Ele tem 4 lados, desculpem, 4 ângulos congruentes. Aí vem o porquê da definição que eu falei, que todo paralelogramo é um retângulo, mas a inversa não necessariamente é verdadeira, né? Então, se eu tenho os 4 ângulos congruentes, né, significa que o retângulo ele só pode ser assim, ó. Ele tem 4 ângulos retos, né? É a única maneira, né, dos 4 ângulos serem iguais é se eles 4 forem retos, tá? Então, mas se os 4 ângulos são retos, pelos casos que a gente já viu lá do... eu acho, não sei se foi sobre quando falávamos de paralelismo ou antes disso, né? Sobre os casos ALA, LAO e por aí vai, né? Os casos em que você tem paralelismo ou congruência entre ângulos e lados e por aí vai, né? O fato de você ter os 4 ângulos congruentes, você garante também a congruência dos lados, tá? E sendo os lados congruentes, da forma como essa figura está construída, você tem que esses segmentos aqui, ó, por exemplo, o AB e o CD são paralelos, né? E o AD e o CD são também paralelos entre si, né? E já entra lá a análise que a gente viu na aula anterior sobre perpendicularidade, certo? Então, ó, perpendicularidade AD perpendicular a ABC, né? Então já entra aqui, ó, AD perpendicular a DC, então são paralelos, né? Da mesma maneira, CD perpendicular a AB, são perpendiculares, então são paralelos. Olha aqui, ó, segunda condição do paralelogramo, né? Por isso que eu falo que todo retângulo ele é um paralelogramo, né? Porém, ele é um paralelogramo muito específico, porque tem essa condição adicional dos ângulos, né? Dos ângulos terem que ser congruentes, tá? E essa condição dos ângulos ela não é imposta aos paralelogramos. Então, essa condição a mais dos ângulos é que torna o retângulo uma família especial, né, de quadriláteros, ok? Então, só para poder fazer essa distinção, esse comentário aí mesmo, né? E o outro tipo de quadrilátero notável é o losango. O losango já é o tipo de quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, né? Então, vou colocar aqui, ó, tem 4 lados
congruentes. Então, se ele tem 4 lados congruentes, mas não fez nenhuma referência específica aos ângulos, né, a gente poderia muito bem construir o losango dessa maneira, assim como vocês bem conhecem, como é o formato aí da bandeira do Brasil, por exemplo, né? A gente tem esse formato, né, lá na bandeira. Isso aqui é um losango, né? De tal forma, é claro, que se você garantir que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, aqui os vértices ABCD. Ok? Então, isso aqui só vai ser verdade quando você tiver AB congruente a ABC, congruente a CD, por sua vez congruente a AD. Tá? E por fim, a figura do quadrado, que é um caso especial do retângulo. É meio que uma mistura do retângulo com o losango, por assim dizer, né? Para ser um quadrado, ele precisa ter os 4 ângulos congruentes e os 4 lados também congruentes. Então, quando você casa essas duas definições, você tem a figura do quadrado. Então, tem os 4 ângulos, né, e os 4 lados congruentes. E a figurinha que vocês já conhecem tão bem, né? Então, ó, lados congruentes, né? E se os ângulos também são congruentes, eles só podem ter o valor de 90 graus. É por isso também que se diz que todo quadrado é um retângulo, mas a inversa não é necessariamente verdadeira. Certo? Então, especificado aí bem, né, os tipos que a gente tem de quadriláteros notáveis, vamos ver algumas características de alguns deles, especificamente do trapézio, que é um dos que tem mais características, né? Então vamos colocar propriedades dos trapézios, já que são vários tipos, né? Então vamos ver o que dá para citar primeiro. Quando você tem um trapézio assim, ó, vou fazer aqui um desenho dele. Então, primeiro, né, vou falar aqui, já que são vários tipos de trapézio, né, é melhor especificar. Então, trapézio qualquer, ou seja, vale para qualquer um dos tipos que eu citei acima. Então, nesse tipo de trapézio, vamos fazer aqui uma figura representativa desse tipo de trapézio aí. Então, para ser um trapézio qualquer, a única especificidade que eu tenho que cumprir, né, é que os lados, que eu vou colocar aqui, ó, começar aqui de cima, ABCD, né, que os lados AB e CD sejam paralelos, né? Então vou colocar aqui, ó, AB paralelo a CD, certo? Para ser um trapézio, eu preciso que essa propriedade seja satisfeita de imediato, né?
E vamos admitir, já que é um trapézio qualquer, os ângulos não são necessariamente iguais, né? Então vamos admitir que esse ângulo aqui é um valor, esse ângulo em C é outro, né? Por isso que eu vou representar diferente. Esse ângulo aqui em B é um outro, vou colocar aqui com outro símbolo, né? E esse outro ângulo em A também, né? Então tá vendo que estou representando todos eles de maneira diferente, né? Em um trapézio qualquer, vale a seguinte identidade, né? O ângulo no vértice A, né? Esse ângulo aqui em A, somado com o ângulo em D, né? Ele vai ser a mesma coisa que a soma dos ângulos B e C, né? E ambos serão iguais a 180 graus. Tá? Então, isso é uma propriedade, ó, fazer a soma do jeito que está aqui, né, desses ângulos, a soma dá 180 graus. Ok? E, na verdade, isso é uma propriedade muito simples de demonstrar. Deixa eu fazer aqui, peraí. Professor? Sim, pode falar. Então, nesse caso, desse trapézio aí, não seria 380 graus, né? 360, você fala? 360, isso. Não, olha só o que eu estou falando. Eu estou falando que a soma desse ângulo com esse ângulo dá 180, né? Eu somo os dois dá 180. E a soma desse daqui com esse dá 180, né? Agora, somar os dois juntos vai dar 360. Tá? Ah, ok. Eu tô só desses ângulos laterais aqui que eu estou me referindo. Beleza? Ok. Tá? Então, como que a gente demonstra isso? Então, a demonstração pode ser feita para aquela propriedade que a gente já viu sobre paralelismo, né? Basta pegar a figura e observar o seguinte, ó. Estenda, por exemplo, esse segmento aqui, ó, né? E faça o mesmo com este aqui de baixo. Tá? Então, digamos que esse aqui seja uma reta R e esse aqui uma reta S, tá? De tal forma que R seja paralelo a S, né? Afinal de contas, a gente está assumindo que AB e CD são paralelos, né? A gente já está assumindo isso de início. E AB pertence a R e CD pertence a S. Então, R e S têm que ser paralelos, tá? Então, com esse argumento, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem esses ângulos colocados dessa maneira, né? E a gente tem aquela situação dos ângulos alternos e alternos internos, né? Que a gente já estudou anteriormente, né? Por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo D, vou nomear ele assim, né? Ângulo D, né? Quanto vale esse ângulo aqui? Que eu acabei de desenhar aqui em cima, do outro lado. Sabendo que R e S são paralelos. Acho que 90 graus. Oi? 90 graus? Não, presta atenção, ó. Eu tenho que esse ângulo aqui vermelho, que eu chamei de D, né? Ele vale D, qualquer, certo? Aí eu faço uma reta que intersecta, né? Essas duas retas paralelas aqui. Essa reta aqui, né? Então, quanto vale esse ângulo que eu desenhei aqui, ó? Sabendo que esse ângulo alterno interno a ele vale D. Então, quanto vale esse ângulo aqui? Vai valer D também? D também, exatamente. Se eles são alternos internos, então eles têm o mesmo valor, certo? Então, e esse ângulo que está aqui mede A, né? É o ângulo em A. Opa, peraí. Então, eu sei que colocando dessa maneira, esses ângulos aqui eles são suplementares, né? Dessa forma, se eles são suplementares, significa que A mais D, né, vale quanto? Dois ângulos retos, 180 graus, né? Aí basta estender esse mesmo argumento para essa reta que está aqui, né?
Se esse ângulo vale... Não, aqui eu marquei errado, não foi? Aqui eu marquei D e na verdade é C, né? Se esse ângulo aqui mede C, né? Quanto vale esse outro ângulo aqui que é alterno e interno a ele, né? Aí vale C também. Mesmo argumento que eu usei anteriormente, né? Então, se esse ângulo aqui vale B, né? B e C são suplementares, então significa que B mais C mede 180 graus, né? Mede dois ângulos retos. Então está demonstrado. Certo? Tá aí a propriedade que a gente tinha mencionado anteriormente. Certo? Então, só uma demonstração bem... não é nem tão formal assim, né? Mais uma justificativa geométrica mesmo para este fato, né? Mas é uma propriedade bastante útil, principalmente nos exercícios, né? Deixa eu ver se eu tenho uma questão fácil aqui para pegar. Tinha visto uma questão de onde eu tirei a lista de hoje que explorava essa propriedade. Deixa eu ver se eu encontro ela fácil aqui. Cadê? São trapézios. Aqui, ó. Exemplo. Vamos considerar um trapézio assim. Então, deixa eu desenhar aqui os ângulos primeiro. Aí o problema diz que esse ângulo vale x, esse ângulo aqui vale x mais 20, né? Esse outro ângulo aqui vale y, e esse aqui de baixo, y menos 30. Né? Aí a pergunta é, x igual a quanto, né? E y também igual a quanto, né? E como que a gente resolve esse tipo de problema? Aplica exatamente essa propriedade que a gente acabou de demonstrar aqui em cima, né? A gente sabe que esses ângulos laterais aqui, a soma deles tem que dar 180 graus, né? A soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar 180 graus, assim como a soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar 180 graus também. E assim a gente descobre facilmente o valor de x e de y. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, a primeira, somando esse ângulo com esse ângulo aqui, eu vou ter x mais 20 somado com x tem que dar 180 graus, né? X mais x dá 2x. O 20 que está positivo vai para o outro lado, é negativo, né? É igual a 180 menos 20. Então, 2x igual a 160, x 160 sobre 2. Portanto, x igual a 80 graus. Né? E o valor de y a gente faz a mesma estratégia. Soma esse ângulo y com esse ângulo y menos 30, e por essa propriedade que a gente acabou de ver, a soma desse ângulo com esse tem que dar 180 graus também. Tá? Então, vamos fazer. Y somado com y menos 30 tem que dar 180 graus. Y mais y, 2y. 30 que está negativa vai para o outro lado positivo, fica 180 mais 30, né? 2y igual a 210, né? Então fica 210 dividido por 2. Y é igual a... dá quanto isso aí, gente? Dá 105, né? Acho que é isso. E assim a gente encontraria... Isso, professor, 105. Isso aí, é isso mesmo. Então, tá certo, ó, x e y encontramos, utilizando essa propriedade. Tá? Então, ela é simples, mas é bastante útil, tá? Na maioria dos problemas. Em vez de você simplesmente
somar todos os ângulos sabendo que a soma dá 360 graus não faria você sair do lugar, né? Você teria uma equação em duas incógnitas, tá? Enquanto que utilizar essa propriedade já resolveria o problema de imediato, tá? Então só uma das propriedades que é uma das mais úteis, inclusive, vocês podem utilizar aí na resolução dos exercícios, né? Então deixa eu ver aqui qual mais, o que mais tem para citar. Ah, sim, agora é sobre isso aqui vale em qualquer trapézio, né? Como eu disse, pode ser trapézio isósceles, escaleno, birretângulo ou retângulo, como eu falei, né? Então vale em todo e em qualquer um deles, tá? Então, vou escrever aqui na próxima linha, né, na próxima página, quer dizer, sobre os trapézios isósceles. Trapézio isósceles. Aqui. O trapézio isósceles ele tem uma propriedade também bastante útil que diz assim que os ângulos de cada uma das bases do trapézio eles são congruentes, né? Então vou desenhar ele aqui primeiro, fazer assim, ó. E lembrando que o trapézio ele é isósceles, né, quando essas laterais aqui são congruentes, né? Então vamos chamar aqui de vértices ABCD, né? E a propriedade que eu disse, né, vou escrever aqui de azul mesmo. Não vou escrever não, acho que eu vou só representar mesmo, fica melhor, né? Então, sabendo que essa figura é um trapézio, né, a propriedade é de que esse ângulo, como é que eu vou marcar? Aqui, ângulo C, ângulo C. Antes disso eu vou copiar a figura. Pronto. Aqui, ó. Ângulo em C e aqui ângulo em D, né? Então, o que essa propriedade diz é que os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes, né? Então, C é congruente a D. Vou fazer aqui de preto. De maneira mais completa a gente pode escrever assim, ó, se essa figura for um trapézio, ou seja, se AB for paralelo a CD, né, que é a condição para que seja um trapézio, então o ângulo C e o ângulo D são congruentes. Acho que assim fica mais completo, tá? Então essa é uma importante propriedade também dos trapézios. E a demonstração também não é tão difícil de fazer, não. Isso aqui é também um caso de análise daquelas condições que a gente já utilizou em algumas demonstrações anteriores. A gente pode observar da própria figura, né, e construir o seguinte, ó. Pega esse ponto A e projeta ele na base CD, né? Faz a projeção dele até chegar aqui no ponto A', e o ponto B também projeta ele até chegar no ponto B', né? Se é uma projeção, né, a gente viu isso na aula anterior sobre perpendicularidade. Quando a gente projeta um ponto, né, esse segmento de reta que está representando a projeção forma com a base um ângulo de 90 graus, tá? Então tá aqui o ângulo de 90 graus. E
Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Acho que já está praticamente pronta a demonstração. Porque basta observar o seguinte, né? Pegar aqui o ângulo D e aqui o ângulo C. Então, repara as duas figuras que a gente tem aqui de triângulos. A gente tem esse triângulo aqui, A', e D. Opa, não ficou muito certo. Aqui, A', e D, né? Com um comprimento aqui, né, que eu não especifiquei, com um ângulo de 90 graus e com um ângulo D' aqui, certo? E do outro lado, a gente pode até virar essa figura, né? Esse triângulo B'C, para ele ficar parecido com esse triângulo que a gente desenhou, só para poder fazer uma comparação melhor, né? Virando aí a figura, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, e onde forma um ângulo de 90 graus é o ponto B', né? Aí na outra extremidade dele tem o ponto B, e o vértice que falta é o vértice C, né? Aqui é o vértice, ou é o ângulo C', ou o ângulo C, quer dizer, e a hipotenusa é o mesmo valor, né, do comprimento AD no outro triângulo, né? Então olha o que a gente tem aqui. A gente tem que o segmento AD é congruente ao segmento BC, né? Diga-se de passagem, são iguais, né? A gente tem que o ângulo B' é congruente ao ângulo o ângulo A', né? Pois ambos têm o valor de 90 graus, tá? E sim, vejam que se A e B, o segmento AB e CD são paralelos, né, como é a condição para constituir um trapézio, significa que esse segmento e esse segmento A' e B' também possuem o mesmo comprimento, eles têm a mesma distância um do outro, né? Então, representar aqui, eu tenho também que A', né, é congruente a B', tá? Então, esses três fatos a gente consegue tirar dessa figura. Então, é o caso que a gente tem de lado, ângulo, né? Um dos casos de congruência que a gente já estudou lá nos triângulos, certo? Então, se isso é verdade, significa que esse ângulo é congruente a esse ângulo e, portanto, esse ângulo aqui também é congruente a esse ângulo, né? Com isso, a gente conclui que o ângulo C é congruente ao ângulo D. E está completa a demonstração, tá? Então é por causa daqueles casos, não sei se lá aparece, se eu coloquei como LLA, ou caso ALA, ou caso ALL, tá? Mas é o caso de congruência onde a gente relaciona dois lados que a gente sabe ser congruente e um ângulo, né, que a gente sabe ser congruente com outro triângulo, tá? Então, se verificadas essas três condições, significa que o outro lado também é congruente e os outros ângulos também são congruentes, né? Por isso que a gente pode, a partir disso aqui, concluir esse fato, tá? Então, com isso fica feita a demonstração. Então, num triângulo, se o triângulo for isósceles, significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. É um outro fato que vocês podem utilizar em algum exercício, né? Vamos ver outra propriedade. Eu não vou fazer, né, a demonstração de todas as propriedades, porque todas elas são assim, são bem construtivas, né?
utilizando esses casos de semelhança de triângulos, de paralelismo, de perpendicularidade que a gente já viu antes, né? Estou fazendo algumas só para vocês entenderem a ideia de como faz, né? Mas todas elas estão lá no livro, né? Para vocês verem em detalhes, ok? Então, sabe que se eu for fazer todas, acho que fácil a nossa aula passa de 3 horas de duração. Então, o outro tipo, deixa eu ver, trapézio isósceles. Tá, essa é uma propriedade. Tem uma outra propriedade digna de nota também, é que as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, né? Então, vou colocar aqui como outra observação, né? As diagonais essa também é bem construtiva, tá? Eu não vou fazê-la em detalhes, mas ela tá lá no livro, né? As diagonais de um trapézio são congruentes, né? Significa que uma representação disso, né, só para a gente não deixar totalmente assim sem falar a respeito, é que se você tem aqui um trapézio isósceles, não tá saindo certo. Aí, né? Então, se você tem um trapézio onde esses segmentos laterais aqui são congruentes, então as diagonais, ou seja, o segmento resultante da união dos vértices opostos, né? Vou fazer aqui até ficar reto, aí, né? Significa que eles têm exatamente o mesmo comprimento, tá? A demonstração desse fato é por semelhança de triângulos, ok? Não vou fazê-la, né? Mas é uma demonstração não muito longa, mas cheia de detalhezinhos. Então elas se interceptam aqui no ponto P, né? E diz apenas que A e C, né, o segmento AC, é congruente ao segmento BD. Né? E falemos agora então dos paralelogramos. Deixa eu ver o que eu usei aqui. Foi do preto. Então, propriedades dos paralelogramos. Então, lembrando, né, que esse tipo de quadrilátero que a gente chama de paralelogramo são quadriláteros onde todos os lados 2 a 2 eles são paralelos, né, entre si. A primeira propriedade que a gente pode mencionar aqui é sobre os ângulos opostos congruentes, né? Diz que em todo paralelogramo, né, ou seja, em qualquer um deles, né, que a gente já viu aqui, os dois ângulos opostos quaisquer são congruentes, tá? Então vou colocar aqui, fica mais fácil representando por um desenho. Assim, né? Então vamos chamar aqui os vértices de ABCD.
e significa que esses ângulos A é congruente ao ângulo C, né? E o ângulo B é congruente ao ângulo D, certo? Lembrando que esse aqui é o ângulo D, esse aqui é o ângulo B, aqui é o ângulo C e aqui é o A, tá? E a demonstração disso, essa aqui dá até para fazer, só para nenhuma ficar sem, né, dos paralelogramos. Vou fazer aqui, pelo menos essa, né? A demonstração é bem construtiva, porque olha só, o fato, né, a condição para a gente estabelecer, poder construir um paralelogramo, é que AD e BC sejam paralelos e que AB e CD também sejam paralelos entre si, tá? Então, a gente pode demonstrar isso de maneira bem construtiva imaginando o seguinte, ó. Imagina aqui, por exemplo, esses dois segmentos aqui. Não tá legal, peraí. Assim. Então vamos chamar esse ângulo aqui de A, né? E esse ângulo aqui de B, certo? E para poder ficar mais próximo da nossa figura, né, vamos chamar esse ponto aqui e esse de D e de C, tá? Só para dizer que está parecido com o nosso paralelogramo lá de cima, só que sem esse lado aqui, né, o lado superior, né, que a gente não precisa construir ele agora, né? Então, a gente já viu quando falávamos lá sobre paralelismo, né, que em construções assim, né, vou tentar fazer mais próximo do que a gente já viu anteriormente. Não, assim. Em construções desse tipo aqui, por exemplo, né, esses ângulos que estão aqui, eles possuem uma certa relação com esses ângulos que estão aqui, certo? Então a gente viu, por exemplo, ó, que esse ângulo é igual a esse ângulo, né, porque são alternos, né? Da mesma maneira, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, tá? E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse último que sobrou também é igual ao outro. Ok? Então, esses ângulos são iguais na mesma posição em que se encontram, né? Aí, por que esse fato é importante? Porque a gente pode usar isso, né? Só por isso. Então, olha só, a gente tem a mesma condição acontecendo aqui. A gente tem esse conjunto aqui de 4 ângulos aparecendo aqui e esse conjunto de 4 ângulos aparecendo aqui. Por que eu posso dizer que é a mesma situação que a gente tinha anteriormente? Porque essas retas, eu posso chamar aqui de B e esse aqui de A, né? Porque eu sei que AD é paralelo a BC. Tá? Se é paralelo, eu tenho a mesma situação que eu desenhei aqui acontecendo com essa nossa figura, né? Então, significa, por exemplo, que esse meu ângulo A, como ele é oposto pelo vértice, ele vai estar aqui, né? E esse ângulo A, ele também aparece aqui, ó, né? Porque ele é alterno com esse outro ângulo aqui, né? Ou, se você preferir imaginar de uma maneira mais direta, não pense assim, né? Esse ângulo A é alterno com esse ângulo que está aqui, ó. Você pode pensar assim também, né? Ele é alterno com esse ângulo, então os dois são congruentes, tá? Então, nesse caso, pense no seguinte: se eles são alternos, né, você pode estender essa discussão para o seguinte, ó, vamos tirar essa figura, essa observação e colocar ela aqui em cima, aqui, né?
você pode estender esse desenho e fazer assim. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Agora colocando, né, o ângulo aqui de cima. Ó, aqui temos o nosso ângulo B. Aqui o nosso ângulo A, né? E como esse segmento aqui que eu desenhei aqui em cima agora, ele é paralelo a esse segmento, significa então que esse ângulo que aparece aqui é alterno interno com o ângulo A, né? O ângulo A que inicialmente estava bem aqui. Então, eu mostro dessa maneira que os ângulos opostos, né, opostos, como vou dizer, ângulos opostos, né, da maneira como estão colocados no paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, né, porque lembra que esse aqui é o vértice C, né? Então, o ângulo que estaria aqui teoricamente seria o ângulo C, mas a gente mostrou por construção que ele equivale ao ângulo A que estava aqui inicialmente, né? E a mesma discussão pode ser usada para mostrar que esse ângulo D, que vai estar aqui, né? Esse ângulo D, ele vai ser equivalente ao ângulo B, né? Então, a mesma discussão, a mesma construção feita anteriormente, né? Então, não chega a ser uma prova formal, mas um argumento geométrico com base nas teorias que a gente já viu anteriormente, né? E com isso você prova, né? Você coloca lá o passo a passo bonitinho, com isso você prova que os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes, beleza? Então, só para justificar mesmo esse fato e não passar em branco, né? E outra propriedade notável do paralelogramo é que todo quadrilátero convexo que tem ângulos opostos congruentes, ele é um paralelogramo, tá? Então, vou colocar isso em forma de uma observação. Então, todo quadrilátero convexo que tem ângulos opostos congruentes, como é o caso que a gente colocou aqui, é paralelogramo, né? Então essa condição, essa característica que a gente mencionou, ela não é apenas uma característica dos paralelogramos, ela faz com que qualquer quadrilátero que tenha essa característica seja automaticamente classificado como um paralelogramo, tá? Então ela é uma característica mais forte do que se pode imaginar a respeito. Então, deixa eu ver. Aí tem também que em todo paralelogramo, né, dois lados opostos quaisquer são congruentes, né? Então, deixa eu colocar aqui outra característica. Ó, se ABCD, né, o quadrilátero nosso é paralelogramo, então, como é que eu coloco? Dois lados opostos quaisquer são congruentes, ou seja, AB congruente a CD e BC congruente a AD. Então vale essa propriedade também. Também a demonstração dela é bastante construtiva e se faz por semelhança de triângulos, né?
Não, mas é... Opa, sem querer. E... Deixa eu ver uma outra que pode... Deixa eu inventar... E outra característica notável... Tá aqui, ó. Deixa eu ver, mais uma dica de nota é que todo quadrilátero convexo, como a gente está considerando, né, no caso do paralelogramo, que tenha dois lados paralelos e congruentes é um paralelogramo, né? Então, como é que eu vou escrever isso? Ó, se, opa, vou colocar em linguagem matemática, se ABCD é convexo, né? E AB paralelo a CD, né? E AB igual a CD. Opa. Então, esse quadrilátero ele é um paralelogramo. Tá? Então essas propriedades são mais, assim, de certa forma, desdobramentos, né, da natureza do paralelogramo, né? Não são propriamente úteis, por assim dizer, na hora de você resolver exercícios mais práticos, mas ainda assim são dignas de notas por fazerem parte da descrição teórica desse tipo de figura. Tá? Então, deixa eu ver aqui um exemplo que a gente possa utilizar. Cadê? Uma propriedade. Tá. Vamos ver. Não. É melhor terminar a descrição aqui. Vamos finalizar falando logo dos retângulos e quadrados, aí a gente vê aqui algumas questões para serem resolvidas. Cadê? Trapézio isósceles. Tá, propriedades dos retângulos agora. Retângulos dá para falar ao mesmo tempo do retângulo, do losango e do quadrado. Eles têm propriedades que se aproximam muito, como a gente viu anteriormente, né? Então, opa, aqui. Propriedades do retângulo, do losango e do quadrado. Então, a primeira coisa que a gente repara num retângulo é que as diagonais são congruentes, né? Um dos primeiros fatos mais notáveis, né? Então vamos colocar aqui, ó, retângulo.
fazer assim, através de um desenho fica melhor. Então, se você tem aqui um retângulo com vértices ABCD, onde todos os ângulos são de 90 graus, né? Essas diagonais AB e CD são ambas congruentes umas às outras, né? Quer dizer, AC congruente ABD, né? E isso aí não é tão difícil da gente justificar, né? Deixa eu ver como a gente pode fazer isso. Primeiro, a gente sabe que BC e AD são paralelos, né? BC são paralelos, são porque são perpendiculares, mas mais do que isso, eles são congruentes. Então, vamos ver o que mais dá para tirar de informação da figura e concluir que as diagonais são congruentes. Então, se eu tenho que BC é congruente a AD, né, o ângulo em B é congruente ao ângulo em A, né, porque todos os ângulos são congruentes. Então, B congruente a A, né, e vamos ver. Então vamos pegar aqui esses triângulos, vamos formar os triângulos A, C e B, né? Ou ABC se preferirem, né? São esse triângulo aqui, ó, A, B e C, né? E comparar com um triângulo B, A e D, né? Ao comparar esses dois triângulos, estou falando desses triângulos aqui, ó, esse, né, com esse outro triângulo aqui. Desenhado em cima da figura, tá? Então, ao comparar esses dois triângulos, né, a gente tem que o ângulo o lado AB é incomum entre eles, né? AB é comum. Vou fazer assim. AB é comum a esses dois triângulos, tá? E sabendo que nesses dois triângulos você também tem dois ângulos que são congruentes, né, que é o A e o B, e o que mais? E você tem B e C que também são congruentes. Então a gente tem, ó, resumindo, AB congruente a AB, né? Afinal de contas são comum a ambos os triângulos. A gente tem BC congruente a AD, né? Porque eles são paralelos e são perpendiculares, né? Dentro dessa construção que caracteriza o retângulo, né? E a gente tem que o ângulo em A é congruente ao ângulo B, tá? Então, qual é o caso lá de semelhança de triângulos que a gente tem, ó? Lado, lado e ângulo, né? Com isso, a gente tem que, por esses dois lados e esse ângulo serem semelhantes, né, em ambos os triângulos, o outro lado também tem que ser semelhante em ambos os triângulos, né? Nesse caso, o outro lado que faltou ser comparado nesse primeiro triângulo aqui, ó, é o lado AC, que corresponde à hipotenusa, né? Logo a diagonal, e nesse segundo triângulo, o lado BD, né? Então, eles são congruentes e
AC é congruente a BD. Opa, BD. Mais um caso onde a gente usa a semelhança de triângulos para poder concluir. Tá? E com isso está demonstrado que em um retângulo as diagonais são congruentes. Ok? Então, por a semelhança de triângulos. Acho que é a terceira vez que eu utilizo semelhança de triângulos, ou quarta, não me lembro, para demonstrar alguma dessas propriedades. Tá? É por isso que eu não estou fazendo todas uma por uma, porque são todas assim. A gente já usa argumentos que já foram fixados em aulas anteriores, né? Em que, assim, prestando um pouquinho só de atenção, a gente consegue tirar de letra, certo? Dá para ver, dá para perceber com facilidade como se utiliza a argumentação para mostrar cada uma dessas afirmações, ok? Então a gente conclui isso, né? Que em todos os triângulos ou todos os retângulos as diagonais são congruentes. Essa é a propriedade que a gente acabou de provar. Outra propriedade é que todo paralelogramo que tem diagonais congruentes é um retângulo, então valeria a volta, né? Essa daí é uma argumentação de ida e volta. Essa eu não vou nem mencionar, ela tem lá no livro com toda a argumentação tal, e você usa também semelhança de triângulos para argumentar, ok? Então, sobre o retângulo, acho que essa é a propriedade que mais vale a pena da gente citar. Okay? E sobre os losangos, o segundo aqui são os losangos. Não precisava desse acento aqui não. E sobre os losangos, vamos citar aqui uma propriedade dele também. Fazer um desenho. Tem vértices A, B, C e D. E nos losangos, as suas diagonais elas são perpendiculares, né? Então, a característica dele é a seguinte: essas diagonais aqui, ou seja, os segmentos AD e AC, né? AC é perpendicular a BD. Então tem essa propriedade que caracteriza os losangos também no que diz respeito às suas diagonais. Então isso aqui forma um ângulo de 90 graus entre essas diagonais aí, ok? E deixa eu ver outra característica de grande nota. Tem a demonstração dele, também usa semelhança de triângulos, né? Seria mera com uma repetição, claro, com suas devidas adaptações lá do que eu fiz em relação ao retângulo, tá? Por isso que eu não vou repetir aqui. E também tem uma propriedade um pouco mais generalizadora, né, que fala que todo paralelogramo que tem diagonais perpendiculares é um losango, né? Então tem essa propriedade meio que generaliza, dizendo que o fato de um paralelogramo ter diagonais que formam entre si um ângulo de 90 graus é condição necessária e suficiente para poder afirmar que esse paralelogramo é um losango, tá? Mas isso aí é mais uma abstração do que uma propriedade útil em exercícios propriamente dito, ok? Mas fica aí como curiosidade essa afirmação, e a demonstração dela está bem detalhada lá no livro, né? Também não chega a ser longa, mas mais uma vez é por semelhança de triângulos, tá? E por último, a propriedade mais relevante dos quadrados. Vamos ver aqui. Os quadrados também têm uma propriedade que é semelhante a essa dos losangos, né? Que as suas diagonais são perpendiculares. Esqueci só de colocar aqui, né, que são iguais esses segmentos, assim como no quadrado, né?
e o ângulo aqui é reto. É o que diferencia do losango. Então, chamar esses vértices de A, B, C e D. E a gente afirma, assim como no caso do losango, que os segmentos AC, conhecido como diagonal AC, é perpendicular a BD. Ou seja, esse ângulo aqui que eles formam é necessariamente de 90 graus. Bom, e com isso a gente pode... Tem mais umas considerações que eles fazem lá no material que eu vou deixar para vocês darem uma lida, né? É importante ter essa... É bem no finalzinho mesmo, fala sobre base média do trapézio, né? É interessante vocês fazerem, né, esse trabalho de leitura e tentarem utilizar os elementos anteriores para fazerem as demonstrações e entender esse processo, ok? Vou fazer aqui algumas questões para a gente pegar aqui uns conceitos, né? Exercícios. Então, vamos ver. Esse aqui, deixa eu ver se aqui está na lista. Ó, se eu tenho uma figura assim, um quadrado com vértices AB, CD. Onde dentro desse quadrado ainda tenho um triângulo equilátero desenhado assim, ó. Né? Com esse vértice sendo P ligado ao vértice D. Tá? E esse ângulo formado aqui é X. Tá? Então, sabendo que esse triângulo aqui é equilátero, né? Ou seja, esses três lados aqui são iguais, né? E sabendo que essa figura que A, B, C, D é quadrado, então qual seria o valor de X? E aí, qual seria? Como vocês abordariam uma questão desse tipo? Então, lembrando, A, P e B é triângulo equilátero. Ó, o triângulo APB é equilátero. Então, sabendo que esse triângulo é equilátero e que o lado a sua base coincide com o lado do quadrado, né? Portanto, essas outras medidas aqui, ó, AP e BP, também coincidem com o lado do quadrado, né? Então, com base nessas informações, tem como a gente saber o valor de x? Desse ângulo x aqui? Ou não?
Ó, se essa figura é um quadrado, que ângulo é formado aqui? 90 graus. 90 graus. Beleza. Se essa figura é um triângulo equilátero, o APB, qual é o valor desse ângulo aqui? 45. Ó, se esse ângulo tem que medir o mesmo desse e o mesmo desse, então qual é o valor dele? 60 graus. 60 graus, porque a soma dos três tem que dar 180, né? Então esse ângulo mede 60. Sabendo que esse ângulo, junto com esse outro ângulo que está aqui, tem que medir 90 graus, qual vai ser esse outro ângulo aqui? Esse aqui que eu estou marcando. 30 graus. 30 graus. Então esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Né? Só colocar só 30 mesmo. E aqui 60. Beleza. E agora? O que mais a gente pode descobrir aí a respeito? Que outra informação o problema nos oferece? Ó, o que eu posso falar a respeito desse lado, desse segmento AP e desse segmento AD aqui, esse lado do quadrado? Posso estabelecer alguma relação entre eles? Congruentes. Pois é, são congruentes, né? Já que eles correspondem ao lado do quadrado, né? Então, ó, já que é um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, e como esse triângulo que está aqui, ó, o triângulo APB é um triângulo equilátero, significa, e a gente sabe que uma das bases, né, um dos lados do triângulo é o lado do próprio quadrado, significa que todos os lados aqui também são lados do quadrado, né? O lado AP, o lado PB também são lados do quadrado. Então, AD e AP são iguais, certo? Então, esse triângulo aqui, ó, o triângulo ADP, na verdade, né? Aqui, ó, vou colocar ele aqui desse lado. A gente tem aqui, colocando ele no jeito certinho, ó, AD. Pode colocar o D aqui e o P aqui, né? Então, no vértice D, ele tem um ângulo X. E no vértice A, ele mede 30 graus. Tá? E quantos graus ele mede aqui no vértice P? Tem como a gente saber? Mede X também. Mede X também, por quê? É um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles, ó. Porque esse lado, AD, né, é igual a AP. Né? Então, se esses dois lados são iguais, os ângulos da base também são iguais. Certo? Então, e agora? O que a gente pode fazer? Como é que eu descubro o valor de X aí? 180 menos 30. 180 menos 30? Ó, então a gente pode fazer assim. A soma dos ângulos internos tem que dar 180? Então é só fazer, ó. 30, x mais x dá 2x, né? É igual a 180. Né? Passo 30 para o outro lado. 2x igual a 180 menos 30. Então, 2x igual a 150. X igual a 150 sobre 2. X igual a 75 graus. Tá aí. Problema onde a gente usou as características de um quadrado, né? E o nosso conhecimento prévio sobre triângulos para poder descobrir o valor de X.
nessa questão. Certo? Todos entenderam ou ficou alguma dúvida? Não, professor, tá Não? de boa. Tranquilo, né? Até que é uma questão bem elaborada, né? Isso aí não entrega assim todas as informações assim tão de graça, né? Mas ainda assim não é tão difícil. Vamos ver um outro item. Pegar assim. Vamos ver. Onde está? Se eu tiver essa figura assim, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar. E assim, né? Então fala que esse ângulo aqui mede x, esse ângulo mede y, né? Aqui são os vértices AB, CD, P e Q, né? E fala ainda BP, AP, CQ e DQ. Tá? Deixa eu ver, AB, BP, AP. Tá. São bissetrizes. Então, x mais y é igual a quanto? Né? Então, primeiro, o que significa dizer que esses segmentos aí são bissetrizes? Né? Significa que, apesar do meu desenho não estar colocado numa escala tão boa, deixa eu tentar representar um pouco melhor aqui. Esses segmentos eles deveriam dividir esses lados ou esses ângulos, né? Ó, DQ, por exemplo, CQ, quer dizer, CQ e DQ deveria dividir esses ângulos em duas partes iguais, ó. Então, vou colocar aqui para cá e esse aqui. Então, digamos que esteja mais aproximado aí, né? Então, digamos que esses ângulos aqui estão divididos no meio, tá? Então, de tal forma que sejam iguais. Esse e esse, né? Da mesma forma, BP e AP, né? Então, esse ângulo e esse ângulo, esse e esse, tá? Então são todos divididos ao meio aqui da forma como está colocado na figura, né? São bissetrizes. Aí pede o valor de x mais y. Como a gente poderia abordar essa questão, né? Alguma ideia, alguma sugestão de abordagem?
E agora? Essa eu não lembro se eu coloquei na lista de vocês ou não. Agora tô na dúvida. E aí, gente, alguma sugestão de como a gente pode fazer? Né? Lembrando aí das propriedades que a gente tinha lá dessas figuras, desses quadriláteros e tudo. Ó, veja bem, a figura não fala nada, né? Apesar da figura parecer com um trapézio, né? A figura não, o problema não afirma que é um trapézio, né? Para afirmar que é um trapézio, teria que dizer que AB é paralelo a CD, né? Essas bases aqui teriam que ser paralelas, né? E não afirma essa parte, tá? Então a gente tem que tratar como um quadrilátero qualquer, né? Então, qual das propriedades que a gente viu aí sobre quadriláteros, de uma forma geral, que podem ser utilizadas nessa situação? Professor, Sim, vou falar uma coisa aqui, mas eu não sei se está certo. pode falar. No caso B ali seria 90 graus, né? Como ele é cortado pela bissetriz, então é 45? Não, mas por que o B é 90 graus? Porque não é um equilátero qualquer, não sei. Não, o problema ele não fala sobre a natureza desse quadrilátero, né? Ele só fala essas informações aqui. Ele dá essa figura, fala que esses segmentos aqui são bissetrizes, né? Então, se são bissetrizes, significa que divide esses ângulos aqui em duas partes iguais, como está, né? E pede para você calcular o ângulo de x mais y. Ele não pede nem o valor de x e de y de forma isolada, pede o valor de x mais y, se for possível, né? Então, a gente não pode afirmar nem que é um trapézio, só pode dizer que é um quadrilátero qualquer, né? Então, tem alguma propriedade que pode nos ajudar na resolução? E aí, qual uma ideia poderia surgir aí? Que o triângulo APB é isósceles? A, P e B ser isósceles? Isso. Também não dá para concluir, porque o problema não fala essa informação. Na- Pelo Mas ele de... Oi? não diz que PB e AP são. Não, são bissetrizes. São bissetrizes. Aí, fora isso, ele não fala mais nada. Então... E agora? Então, concentre-se nas informações do problema. Ele fala que são bissetrizes, né? Tentem focar no que o problema diz, não naquilo que ele não diz, né? Se são bissetrizes, como que a gente pode utilizar isso, né? O que essa informação ajuda?
Professor, Sim. sendo assim, como é bissetriz, eu acho que vai dividir o triângulo em duas partes, não é? Não, o triângulo não, ele só divide esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo está dividido em duas partes. Esse ângulo também está dividido em duas partes iguais, né? Esse daqui também e esse daqui também. Só que ele também não fala quanto vale cada pedaço, né? Só fala que está dividido em dois pedaços iguais. Então você vê que não é uma questão tão simples quanto parece, né? E agora? A informação que eu tenho aqui é que a soma dos ângulos internos vai dar 360, né? É uma informação que talvez possa ser utilizada, né? Mas e aí? Essa é uma questão capciosa. Eu tenho que D sobre 2 mais Y mais C sobre 2 é igual a 180. Fala de novo. D sobre 2. Mais Y mais C sobre 2. Isso de fato é verdade, né? Ângulo D sobre 2 mais Y mais ângulo C sobre 2 é 180. Isso de fato é verdade, né? A mesma coisa para o X, né? Lá no triângulo onde aparece o X, a gente tem que A sobre 2 mais X mais B sobre 2 é 180, né? Mas e aí, né? E agora? Tem alguma propriedade sobre diagonais de paralelogramos, por exemplo, que pode ser utilizada? Na verdade, não pode se dizer nem que é um paralelogramo, né? Porque precisaria assumir que os lados 2 a 2 são paralelos, né? Então isso aqui não pode ser utilizado. Mas de quadriláteros como um todo, né? Vamos ver. Não. Quanto a diagonal, acho que não. E aí, mais alguma ideia? Ó, até agora tem essas duas equações. A sobre 2 mais B sobre 2 mais X igual a 180 e D sobre 2
C sobre 2 mais Y igual a 180. Né? E aí? Eu quero é o valor de x mais y. Com essas informações é possível obter? E se eu somar essas duas equações, o que acontece? Ó, um exemplo. Somando aqui, né? Como A, B, C e D, né, estão sobre 2, eu posso fazer assim, né? A mais B mais C mais D, correto? Tudo isso dividido por 2, certo? Já que tem o mesmo denominador. Mais x mais y. Isso é igual a 360, né? E agora? Quanto é a soma dos ângulos A mais B mais C mais D? Esses ângulos aqui, ó, inteiros. A mais B mais C mais D. O Caio falou aqui no chat que é 360. É isso mesmo. Isso mesmo. 360. Então a gente sabe que essa soma aqui dá 360, né? Então aqui, ó, tenho 360 dividido por 2 mais x mais y dá 360, né? 360 sobre 2 é 180. Então 180 x mais y igual a 360. Eu não quero nem a soma de x mais y, então 360 ou 180 eu passo para lá. Portanto, x mais y 180 graus. Está resolvido, né? Então, ó, o colega que sugeriu esse primeiro passo aqui, sem querer já estava praticamente dando aí 90% da solução, né? O resto era mesmo organizar, né? E ver o restante. Mas é uma questãozinha que não é tão fácil assim, né? A gente pegar e resolver com uma olhada só, né? Tem que ficar olhando de um lado para o outro, né? Prestando bem atenção, relembrar daquela principal propriedade que eu falei lá do começo, ó. Aqui. A soma dos ângulos internos é 360 graus, né? De qualquer quadrilátero, né? Então foi essa propriedade que a gente utilizou aqui, certo? Então você vê que qualquer propriedade ela pode ser útil a qualquer momento, né? O ideal é a gente estudar todas, né? Entender como elas funcionam para saber exatamente quando podem ser aplicadas em cada situação. Beleza? Então são problemas assim que eu coloquei na próxima lista para vocês darem uma praticada, né? E tem alguma dúvida até agora, gente? Ou foi tranquilo? Tranquilo, né? Então beleza. Falar para vocês darem uma lida é sempre bom, né? Não depender só da aula. A diferença do ensino médio para a universidade é isso, é que para cada hora de aula você precisa de no mínimo 2 horas de estudo pessoal, né? Para assimilar aquilo que você aprendeu, porque é uma carga muito grande de conteúdo em muito pouco tempo, né? Então você precisa ter esse tempo, criar essa rotina, né, do estudo individual para se preparar mesmo para as disciplinas mais avançadas que irão vir no curso, né? E assim vocês não terem tanta dificuldade, né? Deem uma lida lá no capítulo 7, vocês vão ver lá as partes que eu não mencionei aqui no texto, né? E logo em seguida tentem resolver a lista que estarão para vocês lá no Classroom, beleza? Então, se não há perguntas, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana então. Até mais, boa noite a todos.
mais, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Bom, professor. Boa noite. Valeu.